Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma tradução do sonho do pastor Dana Coverstone. Esse vídeo ele fez ao vivo no dia 5 de janeiro e eu estou traduzindo hoje para vocês, que é dia 7 de janeiro de 2021. Como eu sempre digo em todos os inícios de traduções dos sonhos, se você não se interessa por este tipo de vídeo, peço gentilmente que você não assista e aguarde os próximos vídeos relacionados à Palavra de Deus, eventos proféticos ou quaisquer outros eventos mundiais. Então vamos lá. Olá, boa tarde. É terça-feira, 5 de janeiro, e entre dia 2 e 4 de janeiro, na noite passada, eu tive um sonho que foi recorrente e que eu já havia visto antes. E antes eu quero fazer uma coisa, dizer mais uma vez que eu não sou profeta, eu sou um pastor que tive sonhos e acredito que estes sonhos são um alerta. Espero que a igreja ainda esteja orando e se você é um crente, espero que você não esteja relaxado e deixe ir a sua vida de oração, porque eu acredito que nos próximos tempos nós vamos precisar muito e este sonho é um indicador disto. Eu quero deixar algo muito claro. Eu não estou prevendo uma guerra civil. Estou prevendo um grande conflito vindo de frente com o nosso caminho. E eu não sei o quão longe isso pode ir ou quando é que vai acontecer. Mas existem algumas partes do sonho que eu acredito que possam acontecer e espero em oração, com oração. Como vocês sabem, nas eleições da Geórgia agora, nós vemos em algumas notícias da televisão que existem alguns softwares, algumas das máquinas de votação que estão desligadas em certas áreas, trazendo textos. Nós temos uma reunião também no colégio eleitoral amanhã para votar e certificar a eleição. Temos muitas pessoas da Guarda Nacional de Washington, D.C., que foram chamadas. Então, eu só vou compartilhar o que tenho e este é provavelmente um dos sonhos mais específicos que eu tive. Eu permaneci acordado muito ontem à noite, desde essa noite passada. Eu tenho estado muito sobrecarregado e esta manhã, talvez porque o sonho e o que eu tenho sentido desde a noite de sábado é algo muito pesado. Algo grande está acontecendo. E eu estou falando desde a fundação da Terra se mexendo, como a alma da América está em conflito, um conflito agora. E eu acordei com uma sensação de muitas mensagens desde a noite de sábado. É uma sensação de um fogo pisando em meus pés, como nos meus ossos, como em Jeremias 20, versículo 9. E existem centenas de pessoas que estão sentindo o que eu estou sentindo agora. Então, esse foi o sonho que eu tive. Eu vi dois bandos distintos de pássaros voando acima de uma interestadual, uma estrada interestadual de 4 pistas, e havia uma mediana e o tráfego estava muito pesado e a velocidade dos veículos estava acima do que era possível. Era óbvio que essas pessoas estavam dirigindo como loucas, mesmo as que estavam indo quanto as que estavam voltando. As pessoas que estavam voltando, que estavam no sentido oposto, andavam mais rápido ainda do que as que estavam indo no sentido para frente. Enquanto isso, eu estou observando os pássaros.
Os motoristas e as pessoas do lado oposto parecia que eles estavam fugindo de algo, estavam tentando fugir de alguma coisa, então eles estavam muito rápidos. Os motoristas que estavam indo e vindo pareciam muito bravos e zangados, eles tinham os punhos fechados e nos volantes, e eles iam batendo no painel e gritando para outros motoristas. Então essas pessoas estavam muito chateadas e agora os pássaros se transformaram todos em corvos. Então eles eram todos corvos e eles estavam entre dois grupos bem estreitos. Então dezenas de milhares de pássaros tinham em cada grupo. Eram corvos divididos por dois grupos, todos voando na mesma direção. Então parecia ter um túnel a milhas e milhas à frente, mas eu pude ver que ele era grande o suficiente, era um túnel grande. E esses pássaros, esses corvos, estavam se dirigindo para este túnel milhas à frente. E então eu observei que esses dois grupos de corvos, eles iam se esbarrando e batendo um no outro quase que violentamente. E quando eles batiam uns nos outros, alguns deles caíram no chão e bateram com muita força, ao ponto de nunca mais voltarem a levantar voo novamente. E eles continuaram voando assim com muita força e batendo uns nos outros. Parecia até que eles tinham um conflito entre esses dois grupos de pássaros, que eram corvos. Então, de repente, parece que eu vi alguns flashes de relâmpago. E ao ver isso, um dos pássaros, o líder do grupo, o líder decolou para sair e vários outros pássaros seguiram ele. E o pássaro líder estava se movendo muito, muito rápido para cima e para baixo, através deste tráfego que se aproximava. Mas cada pássaro que estava na liderança de cada lado, que saiu de ambos os lados, saíram atrás em direção deste relâmpago, levando os outros pássaros que estavam atrás. Todos esses pássaros que estavam liderando também começou a se mover perigosamente, e os pássaros que estavam seguindo-os pareciam estar ficando cada vez mais tontos, porque eles estavam ficando confusos. Então continuavam caindo. E as asas deles não estavam mais funcionando tão bem. Mas eles estavam tentando fazer curvas realmente acentuadas e coisas parecidas. Finalmente, os pássaros que estavam liderando, conduzindo seus seguidores direto para um perigo absoluto, eles subiram em direção para cima, completamente para cima, e os pássaros que estavam atrás seguindo, e eles toparam com os outros pássaros e todos caíram e foram mortos. O outro pássaro líder também começou a voar para cima e topou com os demais, e eles todos caíram e morreram. E isso continuou acontecendo com outros pequenos grupos e outros líderes que iam rapidamente ao encontro dos demais e todos morriam, levando eles ao perigo. E os pássaros continuaram voando em direção a este túnel, e aquele que carregava todas as 4 faixas do tráfego tinham grandes bandeiras americanas penduradas em cima desse túnel onde os carros estavam vindo e indo. Era quase como se fosse um viaduto, e essas bandeiras estavam sujas, esfarrapadas, e pareciam que tinham sido conectadas a tiras de tecido. Era quase como se fosse uma bengala de doce, como aquele sinal que você vê fora de uma barbearia, vermelho e branco com as listrinhas. O tecido era mais ou menos assim e conectou todas as bandeiras juntas. E as bandeiras cobriam tudo. E ficou sobre este enorme túnel e abrangindo as 4 pistas e o tráfego que estava indo e voltando. E havia um vento forte soprando, mas não haviam tempestades, não era como um tornado,
que eu achava que estava chegando era só um vento muito ruim e as bandeiras estavam apenas chicotando e sendo esfarrapadas e rasgadas. E elas foram rasgadas pois estavam sendo puxadas muito fortemente por este vento. Então, o homem que eu já vi algumas vezes, tantas vezes em meus sonhos, ele apareceu, ele estava de pé nas lajes que estavam aterradas de cimento sobre o túnel, olhando para os pássaros. Ele estava usando um capacete medieval, semelhante ao que o Carlos Magno usou, ou os cruzadas. Seriam aqueles capacetes de metal que cabem nas cabeças e que cruza nos olhos e mesmo assim você pode olhar por dentro, protegendo a cabeça e o pescoço. E ele também estava utilizando uma roupa de malha de metal medieval que protegia, do tipo que protegem os soldados de espadas e facas. Mas ele também tinha uma longa espada muito grande, tão grande quase quanto ao seu tamanho, parecia igual ao seu tamanho essa espada. Em uma das outras mãos ele estava segurando um ponto de metal muito grande, tão alto quanto ele. Era como se ele estivesse segurando um enorme metal. E também havia um grande malho, que é como se fosse um grande martelo, bem pesado. E à medida que estes pássaros se aproximavam do túnel, este homem, que agora parecia estar a mais ou menos com uns 3 metros de altura, se posicionou em frente às bandeiras e ele parece se levantar com este martelo, que agora parece até uma bigorna, como essas que você vê em lojas de metal, uma enorme com um cabo de madeira. E havia sangue pingando desta bigorna do cabo de madeira. E foi pingando em direção à mão do homem. E então o tráfego desapareceu e a estrada tornou-se só com uma pista para uma direção. E os dois grupos de pássaros agora estão juntos. E eles estão voando rapidamente, parecido com um bombardeio. Eles estavam todos juntos, eram corvos negros e estão se movendo em direção ao túnel, tentando entrar no túnel muito rapidamente. O túnel agora era muito maior e é um buraco muito escuro que estava cheio de pessoas vagando cegamente com máscaras no rosto. Eles estavam usando uma bengala branca, aquela bengala branca utilizada por cegos que vão caminhando com ela na frente. E eles vão caminhando dentro deste túnel, mas eles não podem ver o que está acontecendo, eles não estão cientes do que está acontecendo. E os pássaros, os corvos, estão se aproximando do túnel. E foi então que aquele homem colocou a estaca com segurança nas suas mãos, olhou para a ponta e pegou aquela bigorna ou aquele martelo na mão e começou a bater. Ele começou a bater e empurrar essa estaca. E os pássaros continuam voando, entrando enquanto ele continua batendo. Eles continuam voando em direção a ele, enquanto ele continua batendo. De repente o chão treme e se abre. E é como se fosse liberto um ar que estava preso ali dentro. Ele continuou batendo, 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 até que o túnel começou a ter um colapso. E o chão estava tremendo incontrolavelmente ao ponto de começar a dividir. Então ele tirou o capacete e começou a bater mais ainda. E o chão continua tremendo e o teto do túnel começa a desabar sobre as pessoas que estão lá embaixo. E as outras pessoas continuam vagando ali como se nada estivesse acontecendo, bem sem rumo. E os detritos continuaram caindo sobre eles até o chão. E os pássaros continuaram vindo e entraram no túnel e assim todo o túnel desabou sobre eles. Eles foram esmagados e enterrados sobre os escombros.
As bandeiras estavam queimando, estavam todas em cinzas, dava para ver os resíduos das cinzas das bandeiras, mas o vento estava soprando esse resíduo para bem longe. E então aparece o homem de novo com este martelo nas suas mãos. E então ele retira de novo o capacete da cabeça e coloca o martelo no chão e ele diz assim: justiça para todos está chegando, mas não será vista por muitos que precisam desesperadamente. O reforço será necessário para manter o curso, mas será um curso de consequências. Deixe-me dizer isto de novo. A justiça está chegando para todos, mas não será vista por muitos que precisam desesperadamente disso. É necessário um reforço para permanecer no caminho, no curso correto. Mas será um caminho com consequências. E então o chão começou a se mexer e eu vi homens, nenhum dos quais eram soldados, não havia nenhum militar envolvido. Eu vi homens pegando em armas e fazendo fila, prontos para lutar. Eram homens camuflados, com jaquetas. Eles usavam bonés nas cabeças, usavam chuteiras, mas não era uma cidade militar, era apenas cidadãos. Eram pessoas que estavam pegando armas e se alinhando prontos para lutar. Quase como você teria visto durante a Revolução Americana, quando os britânicos se alinharam para lutar. Então foi quando eu ouvi um barulho que foi ficando cada vez mais alto e os homens marchavam para a frente. Armas surgiram e eu ouvi muitos gritos. E então eu acordei deste sonho e peguei meu computador o mais rápido que pude, escrevi tudo, coloquei lá embaixo mais uma vez. Eu não estou aqui para declarar nenhuma guerra civil, eu só estou dizendo isso. Eu acredito que vamos ter alguns grandes conflitos chegando, muito em breve. Crentes, esta mensagem, esse sonho, eu acredito que é para nós reconhecermos as coisas que estão vindo. Se você não está acordado, você precisa acordar o mais rápido que puder, mais uma vez, e ter cuidado com o que eu estou dizendo. Eu não quero adicionar nada a isso, mas eu tenho um fardo desde sábado à noite que eu não consegui e me trouxe de joelhos. E outra vez eu tenho orado demais pelo país. Eu acho que entendemos o que está em jogo, entendemos que existe um momento do bem contra o mal, do bom contra o mal, que está se aproximando de nós muito rapidamente. Então, eu te encorajo a levar esse sonho em oração e dizer a Deus o que significa e como devo me responder a este sonho. Precisamos ouvir ao Senhor. Eu só sei que tem um fardo incrível para a nação agora. Quero dizer, um enorme fardo. E eu estou com a sensação de uma coisa que está prestes a acontecer, que eu direi mais uma vez, o pavio foi aceso e vai durar por quanto tempo eu não sei. Então eu peço que vocês continuem orando pela nação, pelos líderes, ore por Washington. Amanhã as coisas estarão acontecendo, as pessoas estarão se encontrando e eu só estou dizendo o que eu vi para vocês e você faz o que você quiser com isso que eu estou dizendo. Ore para que Deus nos mostre, como crentes, o que precisamos dizer, como precisamos viver e sobre o que precisamos orar nesta nação. Então, pessoal, ficamos por aqui. É interessante que ontem, no dia 6, nós tivemos aquela invasão do Capitólio por causa dos resultados das eleições e realmente já iniciou-se manifestações muito grandes ali nos Estados Unidos. Então, este sonho foi antes da invasão do Capitólio, tá? Então, ficamos por aqui. Deus abençoe cada um de vocês.